Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com a presença muito especial, o novo presidente da Celesc Distribuição, o engenheiro Tarcísio Stefano Rosa. Ele é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em qualidade e produtividade pela Unisul, há mais de 40 anos em atividades no setor elétrico brasileiro, é consultor de empresas. Iniciou na Eletrosul em 1978, 45 anos, portanto. Passou por vários cargos e durante 10 anos atuou na Tractebel, atual ENGIE, dos mais importantes do Brasil em energia elétrica na área privada. Assessor da Previdência da Eletrobras e durante 10 anos, presidente da Eletrobras Amazonas. Engenheiro Tarcísio Rosa, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Moacir. O prazer é meu e a honra também é minha. Como é que se deu a sua escolha para presidir a Celesc? Foi uma conversa rápida? Houve muita conversação, muita condição para assumir? Não, foi uma conversa bastante rápida. Eu estive com o secretário da Fazenda, Cleverson, e em seguida fui apresentado ao governador Jorginho Melo, que na verdade já o conhecia desde Tubarão. Quando eu trabalhei em Tubarão, na Eletrosul, eu fui gerente de usina uma época e o governador Jorginho Melo, à época, era gerente do BESC. Então a gente tinha posto de atendimento dentro da Eletrosul e a gente conversava às vezes. Depois ficamos muito tempo sem falar, mas encontrando eventualmente nos aeroportos. E tive a grata surpresa de ser chamado por ele para viabilidade ou possibilidade de vir à Celesc. Não estava nos meus planos, foi uma grata surpresa e conversando com ele, qual era o objetivo, o que ele pensava disso. E o objetivo dele foi, claro, eu quero uma empresa pública, boa, mais forte e atendendo o Estado. E mais que isso, eu quero energia para os catarinenses. Ele contando que viajou já 3, 4 vezes a cada município desse Estado, Santa Catarina, e percebia uma dificuldade, falta de energia. Muitos empresários e pequenos agricultores reclamando que queriam ampliar e não conseguiam energia e falando, olha, vou para o Paraná, ou vou aí para o Rio Grande do Sul e lá vão me atender. Então a missão dada pelo governador foi, vamos atender Santa Catarina. Eu aceitei o desafio e estou muito contente de estar lá. O que se sabe pelos seus amigos, colegas, é o seguinte, o senhor está com a vida ganha. E aceitou esse desafio que não é pequeno, porque é realmente um projeto longo e pesado pela frente. Qual é a motivação? É o prazer de realizar isso por Santa Catarina? O prazer de realizar por Santa Catarina. Eu estudei aqui, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, universidade gratuita. Tenho minha experiência, você citou muito bem, Eletrosul, Eletrobras, depois a própria ENGIE, o Tractebel ENGIE, depois a Eletrobras no Amazonas, foram quase 10 anos por lá. Aprendi bastante. E dá para servir Santa Catarina. E tem muito para fazer aqui. Presidente, o senhor já lançou, em 90 dias de trabalho, o plano de investimentos 4,5 bilhões de reais. Para 4 anos, naturalmente. Para 4 anos. E como é que foi feito esse levantamento? Já existia já algum documento, algum diagnóstico a respeito desse problema? A palavra correta é o diagnóstico. Quando nós assumimos, a Celesc é uma empresa muito boa. Eu conhecia a Celesc olhando de fora, nunca tinha trabalhado lá, e tinha uma impressão muito boa. E se você pegar no aplicativo da empresa, você vai ver que tem lá 3 milhões e 500 mil consumidores registrados que compram energia da Celesc. Se for verificar neste momento, vai dar 0,1% está sem energia. Bom, então a Celesc está muito boa, não precisa fazer nada. Bom, mas esse 0,1%, que são 3 mil contas que podem estar sem energia, para eles é 100% problema. Uhum. Bom, então vamos fazer um diagnóstico. O que está bom não é o mais importante, mas o que tem de problemas? E fomos verificar os problemas. E uma surpresa interessante, tem lugar que falta energia, tem lugar que oscila a energia, mas o mais importante, falta oferta de energia, chegar mais energia para a expansão. E de lá saiu esse diagnóstico, mas antes disso até, em abril, nós lançamos um programa chamado 500 quilômetros de redes trifásicas, de Lages para cima e até o extremo oeste catarinense. 500 quilômetros? 500 quilômetros de redes trifásicas. Você deve lembrar muito bem da época da Erusk. Sim. A Erusk fazia aquela rede monofásica para atender o cidadão que morava no interior e a festa, eu imagino, na época, de alguém ter pela primeira vez uma lâmpada ligada em casa. Uma lâmpada, um ventilador, uma geladeira, aquilo era ótimo. O mundo evoluiu. E vários desses lugares estão ainda com rede monofásica,
falta capacidade para crescer. Eu tenho recebido na Celesc deputados, senador, ex-governador, vereadores, empresários grandes e pequenos, e todo mundo vai falar preciso mais energia. E tem situações assim que marcam a gente, mais que conheça Santa Catarina, como é que é a realidade lá. Aquela fazenda pequenininha que tinha lá 5, 6 vacas leiteiras, tem hoje 50, 60, com um galpão climatizado. Porcas, matrizes e criação de suínos, a mesma coisa, galpão climatizado. A ordenha é feita robotizada, elétrica, tudo energia, tudo energia. E querendo crescer. Empresa, chega lá, olha, preciso crescer, estou com equipamentos comprados, preciso crescer. Disso, nós vimos que o interior, de Lages para cima, rede trifásica, são 500 quilômetros. Então você imagina se eu pego a 282 que sai aqui para o oeste, uma pista única, e ponho 3 pistas e acostamento. Seria basicamente isso que a gente está fazendo nesses 500 quilômetros. Já no final deste mês, nós vamos inaugurar uns 40 quilômetros na região de Videira. E quando eu falo 500 quilômetros, não são só estes onde passa a rede na frente. Isso replica para a região inteira. Se eu melhoro, se eu construo uma subestação aqui em Santo Amaro, entenda-se que melhora Águas Mornas, melhora Rancho Queimado, melhora Bom Retiro, é tudo junto, está tudo conectado. Nós estamos conectados daqui até o extremo oeste. Então, o que amplia num lugar, vai replicando para o outro. Esse é um programa fantástico. Os primeiros 500 quilômetros. E temos agora os 4 bilhões e meio. O que é isso? A Celesc tem um plano de longo prazo. O que nós fizemos foi rearranjar e priorizar. A priorizar bem. Qual é o lugar que precisa primeiro? Ele vai ter. Então, nós temos aí 20 novas subestações, 41 novas subestações sendo ampliadas e as redes e as linhas de transmissão e distribuição associadas a elas. Se você pensar, tem 280 municípios. Cada subestação dessa vai para várias cidades. O efeito dela é para outras cidades. Então, é uma expansão que atinge e alcança o estado inteiro. É correto dizer que, digamos, na emergência, a prioridade absoluta agora é realmente a energia trifásica? No interior, não? Eu não chamo de emergência, mas nós colocamos assim como trifásica e já está em construção. Tá? Mas, ao mesmo tempo, já estamos iniciando subestações em alguns locais e teremos 20 subestações novas, independente dos 500 quilômetros trifásicos. Subestações e seus alimentadores associados. Mas, digamos, no nível de prioridade da Celesc... O imediato são os 500. 500? Ok. 500 quilômetros. Trifásico. Isso vai o quê? 4 anos ou pode ser reduzido? Não, esse é nesse ano e no outro. Os 500 quilômetros? Isso é para já, para 2023 e 2024. Maravilha. Agora é o seguinte, subestações para garantir a estabilidade da energia. Também eu acho que deve ser uma prioridade. Essas são prioridades. E como é que o senhor resolve esse problema? Porque isso exige mais investimentos. Exige mais tempo, mas a gente trabalha e nesse diagnóstico realizado, ele indica, primeiro aqui, primeiro lá, primeira cidade e tal, e assim vai. Agora, se o senhor resolver esse problema de 500 quilômetros esse ano, já vai ser um golaço, hein? É um golaço. Porque o pessoal lá no interior, o meio rural lá, vai fazer uma festa toda semana. Já é um golaço, já é um golaço. Nosso pessoal tem ido no interior, onde tem construção já evoluindo. Eu tenho recebido já pessoas e agradecendo na empresa que está percebendo que vai ter uma ampliação. É um golaço. Recursos estão garantidos? Os recursos estão garantidos e a Celesc tem crédito. E aí, Moacir, tem um outro aspecto. Você imagina o seguinte, qual é o melhor negócio do mundo, se não aquele que tem gente querendo comprar e gente querendo vender? Nós precisamos vender. A Celesc precisa crescer. Está o cliente na ponta. Ele está dizendo, eu quero. E nós queremos vender. É o melhor negócio. E quanto mais o senhor produzir, mais vender, mais a mais receita fatura, aumenta. Claro. Mais receita aumenta. E nós temos um crédito junto a Banco Interamericano, qualquer banco. Os bancos nos procuram para oferecer recursos. Eu, há 4 anos, faço a cobertura das atividades da Fiesc, né? Quando tem reunião mensal, eu procuro sempre estar presente, porque sempre tem grande notícia. E, via de regra, instabilidade na energia elétrica, demanda reprimida. Quer dizer, a empresa quer ampliar e não tem energia elétrica. Isso está no seu farol também? A demanda reprimida é que gerou o plano de ação. Beleza. É em função dela. Eu tenho a impressão que quando a gente terminar essas obras todas, já tem que lançar um novo plano, porque o crescimento vai ser muito grande. Vou dar um exemplo. Em Itapema, foi colocada aí, nesse ano, uma subestação de 40 MVA. É um grande porte.
para aliviar Porto Belo. E os prédios não param de crescer, Camboriú crescendo muito e a região toda. Essa subestação entrou em operação e já está quase chegando na capacidade dela. Eu tenho uma convicção que essas ampliações todas que nós vamos fazer no setor elétrico de Santa Catarina vão ser logo consumidas e o Estado vai crescer muito. Existe um número fácil de entender, de 2007 para cá, nós praticamente dobramos o consumo de energia no Estado, em 2007 para cá. Então, isso daí 6% de crescimento ao ano de energia. A gente sabe o que cresceu, não sabe o que deixou de crescer. Poderia ter crescido mais. Então, nós estamos no caminho certo e você falou muito bem, é um golaço para o Estado. Até difícil acreditar, porque ficou esse tempo todo aí, todo mundo reivindicando, apelando, né, em todas as regiões rurais de Santa Catarina, mas tudo bem. Então, vamos aguardar para trazer ele aqui de volta para celebrar os 500 quilômetros, ok? Vamos convidá-lo aí a uma inauguração que nós vamos ver. Presidente, outra questão é a seguinte, a rede de distribuição envelhecidas, não só em Florianópolis, mas em muitos municípios de Santa Catarina, tem algum projeto para renovação? Toda essa renovação atende parte disso, a parte de rede monofásica que tinha lá, entra uma rede trifásica. Não significa nem jogar aquilo que está lá fora, não, porque ela fica atendendo outras regiões e estão lá. Mas o setor elétrico brasileiro todo, no Brasil inteiro, ele tem que ser renovado periodicamente com expansões. Quando você faz uma expansão nova, aquela rede que estava saturada vai trabalhar mais aliviada e vai funcionar por muitos mais anos. Presidente, nesse mesmo dia que o senhor lançou o plano de investimento de 4,5 bi, o senhor também anunciou a terceira etapa do corredor elétrico. O que é isso exatamente? Santa Catarina foi um dos primeiros estados a lançar o corredor elétrico. É o seguinte, você consegue sair do extremo sul de Santa Catarina, ir até o extremo norte e entrar no Paraná com postos de abastecimento para o seu carro elétrico ou o seu carro híbrido. Você quer carregar o seu carro, tem lá uma tomada e abastece. Você consegue hoje sair daqui de Florianópolis até o extremo oeste catarinense também com postos. E nós vamos ampliar e colocar carregadores que sejam mais rápidos. Que o camarada possa parar o carro e em 15 minutos ele ter 80% da carga dele e seguir viagem. Esse é um caminho, eu digo, sem volta. Você ainda vai ter o seu carro elétrico ou híbrido. A gasolina vai acabar, o diesel vai acabar. E no Brasil, nós podemos dizer que a energia é limpa. 90% ou mais da energia no Brasil é hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, biomassa. A nossa energia, a nossa matriz energética dá um banho no mundo, né? No mundo inteiro. É. Isso gerou um problema hoje, você fala na Europa, poxa, mas eles estão incomodados com os carros elétricos lá. Sim, porque lá não é uma matriz tão limpa quanto essa, e pior do que isso, estava faltando. Então você passou a consumir menos energia em casa. Se você pegar a sua conta de energia de hoje e de 10 anos atrás, ela é muito menor. Trocou as lâmpadas, trocou tudo, a geladeira é mais eficiente, o ar-condicionado mais eficiente, gastou menos do que antes. Aí entra o carro para abastecer. Então tem que estar pronto para ter como abastecer esses carros. Sua ideia do corredor elétrico é que, saindo de qualquer ponto de Santa Catarina, o proprietário do veículo elétrico possa fazer o reabastecimento, é isso? É essa a ideia. É essa a ideia. E hoje, como é que é essa situação? Hoje tem dificuldade, né? Hoje ainda tem alguma dificuldade. Os carros puramente elétricos tem que ter mais cuidado. Você vai sair daqui para São Paulo, tem que parar em algum lugar, ele vai rodar 400 quilômetros, tem que parar e abastecer. Qual é o problema, às vezes? É chegar no lugar e estar ocupado, ou aquele posto não está funcionando, ou coisa assim. Por enquanto, o híbrido, ele é um carro que te dá mais segurança. Não tem como abastecer, ele está com gasolina, ele tem os dois motores. Todo esse sistema do corredor elétrico é utilizando a rede de postos de combustível, é isso? Alguns em postos de combustível, mas hoje já se vê em shopping, já se vê em supermercado. Exato. Tem uma rede que não é mais só a Celesc. A Celesc foi pioneira e vai continuar pioneira com pesquisa e desenvolvimento. Presidente, já que estão falando em energia elétrica, o mercado livre de energia é a novidade do Brasil nos últimos anos. Como é que está colocado na Celesc em termos de política pública? Nós vamos... O varejista é aquele que chega lá na sua loja, um comércio maior, por enquanto é de certo porte para cima, que pode comprar. Nós na residência não podemos ainda, mas ele vai chegar na residência em 2026. Mas agora, em 2024, já uma pequena loja vai poder comprar energia direto no Mercado Livre. O Mercado Livre, ele é uma condição de oferta e procura. Então, vamos imaginar uma feira. A feira que vende batata, cebola. Você chega no fim da feira, está sobrando,
o preço baixa. Chegou na feira, está faltando, o preço é mais alto. É regra de mercado. Energia também. Energia nos dias de hoje, ela está mais barata. Por quê? Está uma coincidência de todos os reservatórios do Brasil estarem acima de 85% de capacidade. Não é sempre assim. Às vezes, o Sul está faltando e o Sudeste manda energia para cá. Ou o inverso, o Sul mandando para o Sudeste, Norte e Nordeste mandando para o Sudeste. E neste momento, nestes últimos meses, há uma coincidência, uma oferta muito grande de energia. Isso vai acontecer de tempos em tempos. No Mercado Livre é possível prever que vai melhorar a energia que eu pago na minha residência, que o telespectador paga na sua casa ou não? Ele vai, para quem passar para o Mercado Livre, ele vai pagar menos. Agora, é o mercado. Se daqui a pouco essa energia, por alguma razão, disparar, você pode pagar mais. Hoje é extremamente favorável. A indústria inteira, a Federação de Indústrias, ela já vem passando para o Mercado Livre há mais tempo. Essa oferta já apareceu. Então, a indústria já está educada, já sabe como negociar. E pequenos consumidores, nós vamos ter que ensinar. E a Celesc vai fazer esse papel. A outra alternativa para encerrar esse bloco é energia solar. Tem muitos edifícios usando energia solar, empresas também, e atualmente já residências. Tem vários amigos que já adotaram e com benefícios econômicos bastante significativos. São significativos, eles já foram mais caros, ele era proibitivo no momento, mas hoje é uma realidade. E a Celesc não vai brigar e nem dizer que é contra isso. Mas ela reduziu a política de incentivo, né? Não reduziu ainda, a legislação ainda não mudou. Não é a questão do incentivo, era o seguinte, você pode montar um painel solar lá em Dionísio Cerqueira e usar a energia aqui em Florianópolis. Imagina que você tem um terreno mais barato lá e use e vem aqui. O que está se discutindo é esse pedágio dessa energia que se pague uma parte para a distribuidora, que até aqui não se paga nada. Mas isso acaba não sendo justo, porque se começa as pessoas a colocar o seu painel e usar a rede e não pagar o custo da rede, quem ficou nela é que tem que pagar. Isso não é justo para quem continua como cativo. E isso tem uma solução, pagar um pedaço, pagar uma parte, porque a Celesc é que mantém a energia quando está chovendo, quando de noite, quando o painel solar não está funcionando. Ela dá o seguro total sem hoje poder cobrar nada. Mas esse seguro é barato, não é nada que assuste. O painel solar reduziu a quase 1/10 o preço dela, o preço dessa energia. Por isso está mais viável. Este é o novo presidente da Celesc Distribuição, engenheiro eletricista Tarcísio Stefano Rosa. Entrevista aqui no Conexão ND, cuja íntegra estará disponível no portal ND+, líder absoluto, quarto no Brasil em audiência na comunicação digital. Presidente, nós temos alguns assuntos aqui ainda relevantes para comentar com o senhor, para indagar, como a prioridade da geração de energia elétrica em Santa Catarina, qual é a sua visão, o senhor que tem larga experiência, a tese aí de, muitos consideram louca, né, de revisão da privatização da Eletrobras, o senhor que teve uma larga atuação também na Eletrobras, e em relação a investimentos externos a partir de financiamento da própria Celesc. Nós voltamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando Conexão ND pela Record News. Hoje, ouvindo o novo presidente da Celesc Distribuição, engenheiro Tarcísio Rosa. Presidente Tarcísio, essa entrevista está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Portal ND+, quarto posicionado em matéria de liderança de audiência em todo o território nacional. Presidente, uma curiosidade, o senhor já tem o diagnóstico em relação às áreas de maior repressão, de demanda mais reprimida e de mais estabilidade? Ou não tem esse diagnóstico? Temos sim. O Oeste Catarinense, Planalto, mais por agricultura e pequenas indústrias ou pequenos empreendimentos. A gente fala pequeno, mas uma fazenda hoje, com criação de gado, ela dá muito emprego e consome bastante energia. Então, nossa prioridade começou por lá. Por isso que largamos primeiro os 500 quilômetros, e lá teremos as subestações novas, e lá teremos novas expansões também.
Em termos de novas indústrias, de indústrias que querem aumentar a produção também, tem diagnóstico? É comum. Semana passada recebi uma indústria de Porto Belo, precisa dobrar a capacidade. Posso trazer os equipamentos que estão na Europa já negociados, assinar e trazer milhões de reais investidos? E nós temos que dizer, ok, vamos trabalhar nisso. Nós estamos recebendo indústrias e muitas na Celesc para dizer, além do nosso diagnóstico, o pessoal que nos procura. E nós vamos trabalhar para atender esse pessoal. E Porto Belo, por exemplo, vai poder atender? Vamos poder atender para daqui a 6 meses. Maravilha. Geração de energia elétrica. Como é que está esse processo dentro do sistema, todo o sistema da Celesc? A Celesc tem algumas usinas hidrelétricas, PCHs. Nós estamos reformando uma de Maruim. Maruim foi a primeira usina que atendeu, a usina Maruim foi a primeira a atender Florianópolis, São José e Biguaçu. E é um prédio histórico, bonito, que operou por 60 anos, ficou quase 50 parado e vai voltar a operar no ano que vem. Estivemos lá, inclusive, com o prefeito de São José, um evento bonito, uma recuperação nova e colocar novos geradores dentro dessa usina. É um prédio, depois vamos abrir a visitação, local bem interessante, e reativando aquilo que foi a primeira usina a atender Florianópolis há quase 100 anos já. Qual é a previsão de inauguração? Daqui a um ano, março ou abril, por aí, vamos reinaugurar. E alternativas de novos projetos? A energia prioridade é PCHs, energia eólica, energia solar? Ampliação de PCH que nós temos hoje e também fotovoltaica. Nós obtivemos licença ambiental para a construção de novas usinas, 3 megawatts em Capivari. Temos hoje uma usina que atende o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é fotovoltaica, fica em Lages, então um negócio direto de geração para o tribunal, e vamos ampliar nessa área. Junto com uma Celesc varejista, nós vamos ampliar a questão fotovoltaica. Daqui a 2 meses por aí, Moacir, se você chegar assim, eu quero colocar painel solar na minha casa ou na minha fazenda, como é que eu faço? A Celesc vai lhe dizer como fazer e tentar ajudar fazendo uma parceria. Isso é excelente, excelente. A partir de quando? Em 2 a 3 meses a gente vai estar operando nisso com maior intensidade. Excelente notícia. Você vai orientar o consumidor? Orientar. A gente quer que o consumidor saiba que a Celesc não tem nada contra painel fotovoltaico e energia alternativa. Ele é o caminho do mundo. O que precisa é contemporizar, que você possa colocar a sua usina onde quiser e trazer energia para onde estiver, uma taxa pequena, mas que vai continuar viabilizado o seu negócio e vai manter o sistema funcionando. A responsabilidade da Celesc é manter a linha funcionando em todas as regiões, que a gente acabou de falar de 500 quilômetros mais, mas isso custa e é dividido por todos. À medida que alguém acha que vai usar e não vai pagar nada por isso, vai sobrando para quem fica. Em algum momento seria você ter um ônibus, 90% paga, tá bom. Daqui a pouco 80% paga, tá bom. Quando cair a 50% paga e o outro não, ou você não faz manutenção no ônibus, ou ele para de andar daqui a pouco, ou divide por todos um pouco. O certo é dividir por todos. Presidente Tarcísio Rosa, em passado recente, a Celesc mantinha um programa de eficiência energética. Eu lembro bem disso porque várias pessoas, amigas minhas, até para parentes, trocaram a sua geladeira já antiga, consumia muito, por geladeira nova, com o incentivo da Celesc, ok? Certo. Esse programa acabou ou vai continuar? Não acabou. Nós temos 80 milhões para os próximos 4 anos. É um recurso muito grande. E o que precisa, Moacir? Vou aproveitar o seu espaço aqui, por favor, para dizer que a indústria também nos procure, a iniciativa privada procure. A Celesc abre editais e abre um período de inscrição de projeto. Um projeto, ele tem que trazer inovação, tem que trazer eficiência energética. No começo era lâmpada, geladeira, mas hoje se criam outros equipamentos que vão a reduzir a energia. Eficiência energética, existem projetos sociais que colocam chuveiro, por exemplo. Você imagina que o chuveiro está correndo água quente e está indo no ralo lá, né? Se você põe uma serpentina embaixo, que a água que vai subir para cair lá já passe pela quente que está caindo, você gasta menos energia. Um exemplo, uma criatividade, está lá. A caldeirazinha, o fogão a lenha que tem no interior, bota uma serpentina lá, pega o calor que está saindo, aquece a água para o chuveiro. São coisas assim, ideias, pardal às vezes, mas tem ideias sofisticadas. Monitoramento de transformadores, nós fizemos lá no Amazonas, para ter um transformador
na sua rua para saber assim, olha, aqui está passando tanto de energia, tem um pico, o transformador está aumentando a temperatura, vamos lá porque ele vai queimar. Se um transformador ficar trabalhando muito quente, muito tempo, ele acaba queimando. Se antecipa. São ideias as mais variadas e a gente convida aqui que a iniciativa privada apresente um projeto, ele tem que ser submetido à ANEEL, Agência Nacional de Energia, porque esse é um dinheiro que é função do faturamento da empresa. Todas as empresas distribuidoras têm que aplicar um valor. O nosso valor é grande, nós temos 80 milhões para 4 anos. Aquela geladeira antiga que consumia muita energia, essa existe ainda hoje? Hoje não se vende mais não, né? Não se vende. Não se vende mais. Tem, a cada geladeira, equipamento, você tem lá uma classificação de metro de economia, que classe A, B, C ou D. Antigamente era tudo D. E por isso que eu falei mais no início, que a sua conta de energia hoje, invariavelmente, é menor que antes. O ar-condicionado gasta menos, a geladeira gasta menos, a iluminação gasta menos. Então, isso é eficiência energética. A maioria das pessoas mudou todo o sistema de lâmpadas para lâmpadas LED. Né? Voluntariamente vai trocando. No início tinha que fazer um incentivo disso. Hoje, iluminação das cidades. Lâmpada LED ilumina muito mais e gasta muito menos. Lâmpada na sua casa de 3 watts, ilumina mais que 50 watts antigos. Mas, senhor especialista, tem alguma geladeira nova que consuma menos ainda do que a última que foi trocada, não? Esse é o desafio que se põe sempre para a indústria. Eu estive em uma outra ocasião com o empresário e disse, olha, hoje é A, tinha lá A, B, C e D classificação como consumo de energia, sendo A mais econômica. Eu falei, tem que criar a e já existe. Existem projetos de empresas grandes para geladeira para colocar na África. Para dizer o seguinte, vai gastar muito menos ainda. Porque a gente não sabe a realidade, Moacir. Aqui a gente tem energia, embora tendo que ampliar mais, mas existem lugares, a Amazônia, por exemplo, você não tem como chegar o fio lá, ou botar um gerador diesel, põe hoje o painel solar em cima da casa. Um painelzinho em cima da casa, com a bateria na casa dele, para energia só para ele. É o isolado do isolado do isolado. Sozinho ele está lá, se vira. Põe a bateria, painel solar, essa bateria vai servir para durante a noite ele ter também energia. Isso é desenvolvimento. Isso também começou com pesquisa e desenvolvimento. Tem desse tipo de incentivo também para, por exemplo, forno elétrico? Forno elétrico, a indústria é sempre desafiada, porque as empresas põem o selo lá, se ela é A ou não, no forno elétrico. Presidente, revisão da estatização da Eletrobras. O senhor que tem experiência dentro do sistema Eletrobras, imagina que seja uma loucura isso. Eu vejo uma loucura total. Eu trabalhei muito tempo na Eletrosul, 19 anos, e a Eletrosul, à época, foi privatizada e quem comprou foi a Tractebel, que hoje é a Engie. Quando foi privatizada, essa parte valia 7% da Eletrobras. A Eletrosul, que foi privatizada, valia 7% da Eletrobras. Em algum momento, em 2013, 2014, a então Engie, Tractebel Engie, já valia mais que toda a Eletrobras. Né? Hoje não, a Eletrobras voltou. A empresa só cresceu. Tinha 3 mil megawatts, hoje tem 13 mil megawatts por aí. A Engie é uma empresa privada, valorizou os empregados, cresceram sem problema nenhum. Eletrobras, privatizado agora. Para que retroceder? Para quê? Não precisa, não deve. É uma loucura, porque daí o mercado internacional vai pensar o quê do Brasil? Tem instabilidade jurídica? Instabilidade jurídica total. Acho que seria um grande retrocesso. Presidente, outra questão. A Celesc teve recentemente também um financiamento internacional. Já foi todo aplicado? Tem algum recurso disponível ainda? Como é que está esse processo? É um financiamento do BID. Sim. Já foi utilizado cerca de 90%. Ele só não foi finalizado porque a pandemia atrapalhou um pouco. Sim. Mas há 10 dias nós estivemos no BID novamente em Brasília e o crédito está aberto para nós. Vai vir uma missão do BID aqui na Celesc em junho. É bom dizer que Santa Catarina é muito bem visto nesse aspecto e a Celesc também. Então, de lá deve vir um BID 2, alguma coisa assim, que é uma parte para complementar recursos próprios para esse investimento de 4,5 bilhões que vamos fazer. Para incluir aí nesse plano especial de 4,5, é isso? Isso. E esses projetos já estão prontos ou estão sendo elaborados? Qual é a posição? Nós já temos os projetos, eles estão aí dentro desse pacote e nós vamos mostrar para o BID. É esse aqui. Aí cria-se uma série de projetos carimbados. Então, este, mais esse, o BID é que vai financiar. E aí tem a supervisão deles, o acompanhamento de tempo integral e segue o barco.
Presidente, da gestão passada houve muitas críticas na imprensa dos consumidores em relação a postos de atendimento, que foram retirados do centro, foram retirados de bairros e hoje estariam concentrados lá na sede da empresa Itacorubi. Alguma revisão em relação a isso? Nós vamos revisar. Nós já estamos verificando no centro da cidade para abrir uma outra loja, já estamos verificando isso e vamos abrir. Pretendemos abrir loja no Estreito, o pessoal não precisa vir aqui, e vamos olhar onde há uma demanda maior. Nós lá no Amazonas tínhamos lojas no shopping center, uma salinha, o próprio shopping. Presidente, hoje é tudo no digital, né? Tudo no computador, uma salinha resolve o problema. Vai lá, resolve rápido. Temos agora um convênio com o próprio PROCON para colocar uma loja junto com o PROCON. Se alguém vai reclamar de alguma coisa no PROCON, ele diz assim, fale aqui com a Celesc, de repente seu problema é resolvido já na hora. Isso vai ser. Vamos ampliar sim. Sobre a Celesc, um depoimento seu que chega lá, está 90 dias lá na presença da empresa, era o que o senhor esperava, foi melhor do que esperava, a equipe técnica, os funcionários, enfim? Bem melhor do que eu esperava. Eu conhecia e conheço a Celesc por estar no setor elétrico brasileiro, mas nunca estive lá dentro, né? Aliás, negociei contratos de energia quando estava na Tractebel, vendendo para a Celesc. Tractebel era Eletrosul antes o principal fornecedor, depois Tractebel. E eu negociei na época, 2001, 2002, contratos de energia para lá. Mas a minha visão sobre a Celesc sempre foi muito boa, mas ela ficou melhor. A turma é boa, tem conhecimento, tem muito conhecimento. O meu papel, junto com os diretores que assumimos aí faz 90 dias, é dar velocidade, mais mobilidade e dizer que é possível fazer. Porque uma empresa estatal, como a nossa, tem muitas amarras, mas não é proibido fazer. Só que dá muito mais trabalho. Enquanto uma empresa privada vai ali no centro, vai lá no comércio e compra rapidamente, nós não podemos fazer isso. Mas não podemos deixar de fazer. Então dá mais trabalho, mas é possível. Mas o corpo técnico é muito bom e o pessoal tem vontade de fazer. Estou muito contente e a minha surpresa foi muito positiva. Nesses 90 dias o senhor consegue identificar, o senhor recebeu, falou, prefeitos, governadores, senadores, vereadores, lideranças comunitárias, empresariais, imagino. Qual é a queixa maior? Falta de energia. Quero crescer. Sério? A queixa maior é falta de energia, quero crescer. Por isso que eu insisto. Tem gente querendo comprar, nós precisamos vender. É um negócio já quase com compra casada. Negócio da China, né? Porque é um negócio da China. Na área privada seria o... É o ideal. Você imagina chegar assim, onde é que querem comprar caminhão? Aqui. Então vou fabricar caminhão. Vamos vender energia. É um negócio perfeito. O Brasil corre algum risco em relação à geração de energia nos próximos 10 anos, não? Não tão cedo. Não vejo assim, porque está bem consolidado e tem também... Você vê o seguinte, o Nordeste inteiro tem época que todo o consumo de energia do Nordeste já é eólica. Todo. Exporta para cá. Então, mas a eólica sozinha não podia viver com ela, porque tem hora que não tem vento e aí não tem. Tem hidrelétricas, tem muitos investimentos, mas não pode parar de crescer. E eu diria o seguinte, a demanda maior que vai acontecer é justamente com carros elétricos. Carros elétricos é que vão aumentar esse consumo de energia do Brasil inteiro. E aí tem que estar preparando e crescendo mais a oferta. O senhor, pela sua experiência, pelo conhecimento, pelas informações que o senhor tem do setor, essa demanda de carro elétrico vai acontecer o quê? Em 3 anos, 5 anos ou menos? Em Santa Catarina tem mais de 3 mil veículos já elétricos, né? Isso, ele cresce exponencialmente. Daqui a pouco vai estar sendo discutido no Estado a frota de ônibus. Já se discute em outros estados e aqui também, o próprio governador Jorginho Melo, a gente já tem conversado, o secretário Marcelo Fetti, aí da inovação. Vamos estudar a mobilidade também no transporte público, isso vai evoluir. O consumo de energia vai aumentar. E a gente tem que estar preparado para isso. Presidente, temos 1 minuto e meio. Última informação, algum dado adicional, alguma questão que eu não levantei com o senhor quer transmitir para o nosso telespectador aqui do Conexão ND? O nosso trabalho é que o catarinense se orgulhe cada vez mais de ter a Celesc. Esse é o nosso trabalho. Ofertar energia e que em algum momento todos possam dizer, estou bem atendido. Esse é o desafio maior. E você falou muito bem, recebi deputado, senador, vereador, grandes empresários, pequenos empresários, a porta da empresa está aberta, nós precisamos atender o nosso cliente, atender muito bem. Nós precisamos chamar o consumidor de cliente, isso já é a grande diferença. Enquanto você é consumidor, você bate na porta pedindo alguma coisa. Nós, Celesc, temos que bater na porta oferecendo alguma coisa a mais. Esse é o papel nosso. Doutor Tarcísio, mais uma vez agradecimentos
em nome do Grupo ND, por sua honrosa presença aqui no Conexão ND. Boa noite para o senhor. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Um abraço ao caro telespectador que nos acompanha até esse momento. Entrevista com o novo presidente da Celesc Distribuição, engenheiro Tarcísio Stefano Rosa, larga experiência, mais de 45 anos no setor elétrico brasileiro. E com grandes novidades aqui para Santa Catarina, através do Conexão ND. Entrevista pode assistir a qualquer momento, depois de levada ao ar pela Record News, através do portal ND+. É bom repetir sempre. Líder absoluto de Santa Catarina, tem mais do que o dobro da concorrente e quarto lugar em todo o território nacional, concorrendo com os maiores veículos de comunicação do eixo Rio-São Paulo. Agradecimentos ao caro telespectador mais uma vez, uma boa noite e até a próxima.